padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço, suplicando a Deus a graça de, ao proclamar a palavra, nos interpelar, para que nossos corações se abram. Por isso, no caminho desse mês vocacional, cresça em nós a consciência, Deus me chama, há uma resposta que devo dar, participando de uma igreja onde todos somos ministros e com uma cidadania qualificada para ajudarmos a reconstruir a nossa sociedade. Nosso permanente desafio, quero dizer a você e ao seu coração, é compreender quem é Jesus, para além de nossos interesses, fantasias e conceitos. Sua pessoa conhecida e amada nos interpela. Lembro aqui das homilias sobre o Evangelho de São Mateus, escritos por São João Crisóstomo, quando nossa abertura de coração, assim queremos para ouvir a palavra de Deus, e ele comenta: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto. Por que proclamou Pedro feliz? Porque proclamara o Cristo, Filho de Deus. Só podemos conhecer o Filho através do Pai e o Pai através do Filho. Estão assim demonstradas a igualdade da glória e a identidade da substância. O que diz o Cristo? Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas. Porque engrandeceste meu Pai, diz ele, menciona o nome de quem te gerou. Como se dissesse, como és filho de Jonas, sou filho de meu Pai. Jesus promete dar a Pedro algo que é próprio de Deus, tornando-o um simples pescador mais firme que a rocha, ainda que o mundo inteiro lhe seja contrário. Concede-lhe absolver os pecados e manter a igreja inabalável em meio ao turbilhão das vagas. Pergunto a todos que querem ver diminuída a dignidade do Filho, quais são os dons mais valiosos concedidos a Pedro? Os que lhe foram dados pelo Pai ou os que lhe foram concedidos pelo Filho? O Pai revela o Filho a Pedro, mas o Filho entrega-lhe a missão de propagar por toda a terra o conhecimento do Pai e de si próprio. E mais ainda, a um simples mortal entrega todo o poder no céu, ao confiar as chaves a quem iria difundir a igreja por todo o mundo e mostrá-la mais firme que o próprio céu. Pois disse, o céu e a terra passarão, mas não as minhas palavras. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Amado e amada de Deus, essa passagem
mostra claramente a nós. Só na medida em que nos assentamos nesta compreensão exata de Cristo como Salvador, que se oferece corajosamente, é que nós podemos ter em nós a força que vem dele. Por isso a pergunta fundamental: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas são muitas: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas a pergunta deve ser bem respondida por nós todos, porque o Senhor nos pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Não há outra resposta senão a de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E quem revela isso a ele não foi um ser humano, mas o Pai que está no céu, para mostrar que nós só compreendemos na medida em que nos abrimos à graça de Deus e com ele, Deus Pai, estabelecemos laços de intimidade. Por isso Pedro recebe uma grande missão de construir a igreja sobre esta pedra e o poder do inferno nunca vencê-la. Tudo isso só é possível na medida em que temos a força de Deus. Se não se trata meramente de algo humano que cai, se desfaz. Por isso, ele diz: tudo que for ligado no céu será ligado na terra. Tudo que for desligado na terra será também desligado nos céus. Ele ordenou aos discípulos que não dissessem que ele era o Messias e que ele devia sofrer muito, oferecer-se, porque isso não se faz sem oferta, não é uma mágica, é a oferta. Por isso Pedro não compreendeu e o toma à parte, dizendo: Deus não permita que isso aconteça. E aí Jesus o chama de Satanás. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Somos desafiados a nos banhar e a nos encharcar no amor de Deus, como apontam os tratados de Balduíno de Cantuária. Forte é o amor que está nele, que tem poder para privar-nos do dom da vida. Forte é o amor que tem poder para restituir-nos o gosto de uma vida melhor. Forte é a morte, poderosa para despojar-nos do revestimento deste corpo. Forte é o amor, poderoso para roubar os despojos da morte e nos entregar de novo. Estejamos ancorados no amor de Deus. Esta é a nossa graça. Não há para nós outra fonte de salvação. Supliquemos, unidos à amada Mãe Maria, a graça desta compreensão e, sobretudo, desta vivência cotidiana. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira